Bom, eu não sei você, eu não aguento mais entrar na internet depois da reunião do Banco Central e ver aquele monte de manchete falando taxa Selic subiu. Simule aqui quanto que rende o seu dinheiro investido na poupança e na renda fixa. E agora, o que fazer? Cara, isso é um saco, né? Já deu de falar de taxa Selic subindo. Sabe por quê? Porque ela não é o problema. O problema de verdade não é esse. Fica ligado então agora nesse vídeo que eu vou te contar o que de fato você precisa ficar preocupado e atento. Ok, ela subiu de fato. A taxa Selic subiu 1,5 pontos percentuais, chegando em 7,75%. Você sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? Foi em 2017. Cara, em 2017, Donald Trump estava assumindo a presidência dos Estados Unidos. Eike Batista foi preso em 2017. Além disso, a gente teve aquele famoso encontro às escondidas de Michel Temer e Joesley Batista. Com direito à frase, tem que manter isso aí, hein? Também em 2017 a gente teve a aprovação da reforma trabalhista. Que já está sendo mexida. A gente teve também a condenação do ex-presidente Lula pelo Moro na Lava Jato. E em 2017 também O que eu fazia? O que eu fiz em 2017? Cara, eu não lembro o que eu fiz em 2017. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Voltando para o problema de verdade, porque quem vive de passado é professor de história e eu não sou esse cara, eu acho que você também não é. Seguinte, taxa Selic subindo, na verdade, nada mais é do que um sintoma da doença. Beleza? Pensa o seguinte, você pegou uma virose, tá? Você já deve ter pego alguma na vida e você sabe quanto é ruim pegar uma virose. Deu aquela dor de barriga e afins. Não adianta nada você só ficar tomando remédio para dor de barriga. Porque a dor de barriga é um sintoma da doença, que no caso é a virose. Você precisa atacar e tratar a virose. A virose é a causa raiz daquele sintoma dor de barriga. E aí, para tratar a virose, sei lá, você precisa tomar muita água, precisa ficar de repouso. Bom, eu não sou médico, mas de qualquer maneira não é o remédio de dor de barriga ou remédio de dor de cabeça que vai resolver a virose. A taxa Selic, nesse momento subindo, é exatamente o mesmo tratamento sobre o sintoma e não sobre a doença em si. A doença em si tem nome e chama inflação. Mas aí você pode me perguntar: por que, Lucas? Seguinte, antes de eu te explicar, eu vou dar um passo atrás bem rápido, tá? Taxa Selic nada mais é do que, na verdade, a taxa básica de juros do país. O que isso leva na prática? Quando a gente sobe uma taxa Selic, nada mais é do que deixar o crédito no país mais alto. Quer dizer que para tomar um financiamento fica mais caro, beleza? Agora pausa aí com o conceito de Selic. Vamos falar um pouco de inflação. Inflação nada mais é do que o nome que se dá, em outras palavras, para quando o preço das coisas sobem demais. Bom, e o que leva então a um país ter uma inflação mais alta? Basicamente, a lei da oferta e da demanda. Então, quando a gente tem, vamos imaginar, um número de pessoas muito alto procurando por um determinado produto, o que acontece com o preço desse produto? Ele sobe. Você subiria, se você estivesse vendendo um produto, você está vendendo limonada e está muito quente na praia, tem uma galera que sai do mar e quer tomar uma limonada. O que você vai fazer quando você olha e você fala, bom, eu tenho aqui um número de limões limitado, eu não consigo fazer limonada infinito, e eu tenho um número enorme de pessoas que saíram do mar agora que estão na praia que querem tomar limonada. Eu vou subir o preço da limonada porque eu sei que eu vou conseguir vender tudo e aí, consequentemente, eu vou ganhar mais dinheiro. Isso, na essência, você desencadeia, você dispara esse problema chamado inflação. Agora vamos pegar esse exemplo da limonada e vamos levar isso para um ambiente um pouco maior. O tal mundo inteiro, o planeta Terra, beleza? Imagina o seguinte, pandemia 2020, de repente, lockdown praticamente em todos os países, em um intervalo de tempo curto, as pessoas foram, de repente, e saíram do trabalho e ficaram em casa por muitas semanas. Quando as pessoas estão em casa, a grande maioria delas não conseguiu produzir. Ou seja, ela não produziu o produto que ela fazia no dia a dia dela, no trabalho dela, ela não conseguiu carregar uma carga do ponto A para o ponto B, ela não conseguiu plantar, talvez na mesma intensidade que ela plantava o alimento e assim por diante. Então a gente teve um grande choque na oferta, na cadeia de produção. Imagina que várias fábricas pararam de produzir de repente. E aí, ao mesmo tempo, os governos todos ao redor do mundo, o que eles começaram a fazer? Bom, se as pessoas estão em casa e não estão trabalhando,
elas precisam ainda de dinheiro para poder sobreviver. Então eles começaram a injetar dinheiro na economia. Como? Através de auxílios. Isso aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil. A gente teve auxílio emergencial, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Então agora imagina o que acontece. Pessoas em casa com dinheiro não estão, aquela mesma quantidade de pessoas não está trabalhando e por consequência a produção cai. Baixa a produção, muita gente com dinheiro consumindo. Pã, inflação. Vou dar um exemplo clássico do que está rolando. Crise dos microchips. Você já deve ter visto isso na internet. Em resumo, o que está acontecendo. Sabe aqueles microchips, aquelas coisinhas verdes, cheio de contatinho que vai nas placas eletrônicas e afins? Está faltando esse tal desse microchip no mundo inteiro. E aí, por consequência, uma série de produtos não estão conseguindo ter a sua produção finalizada e entrar no mercado para ser vendido. Ou seja, você tem muito produto parado que não consegue ser vendido e a demanda continua não só constante, mas até crescendo ainda mais, o preço sobe. A gente pode ver aqui que tem várias empresas automobilísticas no mundo inteiro que pararam as suas produções pelo bendito microchip que não consegue enfiar no carro aquele microchip para fazer o carro ligar e andar. Então, isso acaba gerando inflação. O preço do carro sobe, não tem carro à pronta entrega. O preço do seminovo também sobe, porque se não tem carro novo, as pessoas precisam de carro, elas vão comprar os carros que existem, só que os carros que existem são limitados, é o que está rodando hoje na malha rodoviária do país, então sobe tudo de preço. Ok, mas não é só isso. Segundo ponto importante que tem impactado demais a subida da inflação, conta de energia elétrica. Você deve ter visto aí na conta da sua casa, se você não viu ainda. Não abra a conta, você não está perdendo nada. Existe uma chance grande de quando você abrir, você até infartar de susto com o preço que tá. Então, conta de energia elétrica subiu. Me fala o que a gente não usa energia elétrica hoje em dia. Exato, né? Tudo vai energia. O restaurante, a sua casa, tudo vai energia. O salão de beleza da esquina, o mercadinho, a empresa que você trabalha, o elevador do prédio do hospital, o hospital, tudo vai energia. Então, se o preço da energia sobe, a inflação sobe geral e rápido. E por que o preço da energia no Brasil tem subido tanto? Você deve também ter acompanhado o noticiário que a gente está na maior crise hídrica da história do país. Ou se não for a maior, com certeza deve ser a segunda maior. Não tem água. E se não tem água, o Brasil que usa basicamente energia hidroelétrica, se não tem hidro, não tem elétrica, não vai ter energia. O preço da energia então faz o quê? Sobe, porque as empresas acabam contratando um serviço, né, de termoelétricas para conseguir compensar a falta da hidroelétrica. E aí mais termoelétricas funcionando para gerar energia a partir do calor, isso faz com que o preço dessa energia seja mais alto. Por esse motivo que você está pagando mais caro na sua conta de luz. Agora, como desgraça nesse caso é só pouca mesmo, né? Então vamos trazer um pouco mais aqui de pimenta para essa maldita inflação. Preço do combustível. O preço da gasolina e do diesel está muito alto. Por quê? O preço do petróleo subiu demais. E por que ele subiu? De novo, porque de repente todos os mercados no mundo resolveram que a economia ia voltar num passe de mágica e acelerou a necessidade de energia. Uma aceleração que não estava prevista pela produção de petróleo de antes. Isso fez com que, de novo, muita demanda e pouca oferta fizesse com que o preço do petróleo subisse. O que não vai petróleo hoje em dia? Cara, se eu listasse aqui a quantidade de coisas que vem de petróleo ou derivados de petróleo e tirasse isso da humanidade, provavelmente a gente ia voltar a viver próximo aí da idade da pedra. Então tudo vai petróleo. Se esse maldito petróleo sobe de preço e o preço do combustível, por consequência, sobe na hora, isso faz com que o preço do frete suba. Então, se o cara que pega do produtor lá, do seu José que planta alface, ele tem que levar isso até o mercadinho, tem um frete. Não é carroça que entrega, tá? É um caminhão que faz isso, que precisa de diesel. Então, se esse preço está mais alto no frete, já era, o preço do produto também sobe. Então, mais um motivo aí para fazer com que tudo esteja muito caro. E aí, tá curtindo esse vídeo até aqui? Tô conseguindo te ajudar a explicar, te convencer que de fato o problema não é a Selic, é a inflação? Se sim, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você tá curtindo esse vídeo. E como eu quero que você chegue até o final do vídeo sem infartar aí e desistir de tudo,
eu vou só falar mais um grande motivo para a alta da inflação. É o preço do dólar. Preço esse que está nas alturas. O real está cada vez mais desvalorizado. Por que isso? Bom, vamos fazer um parênteses aqui, tá? Vamos dar um exemplo mais prático. O mundo é regido por dinheiro, né? A gente sabe disso. Não adianta lutar contra, porque essa é a realidade. Então, se eu falar o seguinte para você, ó, empresta um dinheiro aí, empresta seu dinheiro, me dá o seu dinheiro aqui, empresta ele, que eu vou produzir e vou fazer esse seu dinheiro virar ainda mais para você. Investe comigo, investe tudo em mim, que é seguro, tem segurança jurídica, tal, beleza. Aí você olha e dá uma olhada e fala, putz, qual que é o seu contexto, Lucas? O que você tem aí para me oferecer? Bom, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte, eu furo o teto de gasto. Isso quer dizer o seguinte, que eu não estou preocupado em gastar mais do que eu arrecado. Ó, que negócio bom esse, hein? Segundo, eu gasto dinheiro a rodo. Eu gasto dinheiro desenfreado. Dinheiro público aqui vai para tudo quanto é ralo, some e ninguém vê para onde vai. Mas eu gasto bastante, eu sei gastar bem. E além disso, eu também não faço nenhuma reforma importante que eu preciso fazer, eu não mudo meu mindset. Eu continuo aí discutindo se o fundo eleitoral é 5 bilhões, 6 bilhões, se tem mais tempo na TV ou menos, se eu posso juntar com meu amigo na coligação partidária ou não. É isso que eu fico discutindo. As reformas estruturais mesmo eu deixo para depois e aí ver o que faz. Cara, e aí, você vai investir esse dinheiro comigo? Acho que não, né? E ainda mais, talvez se você tivesse dinheiro investido comigo, talvez você até pedisse, falasse o seguinte, Lucas, me devolve esse dinheiro aí que eu não quero mais que ele fique com você. É exatamente isso que está acontecendo. Então, a partir de todo esse caos político, esse risco fiscal que a gente tem, né, o risco de não conseguir pagar as contas, o gringo que está lá fora, ele olha e fala assim, não quero ficar aí não. E tira o dinheiro do Brasil. Quando você tem muito dólar saindo do Brasil, o que acontece? Por consequência, o real desvaloriza. Por isso que a gente vê, então, o dólar subindo tanto. E tudo também é dolarizado. Se você acha que o dólar alto não influencia a sua vida, você está muito enganado. Primeiro, commodities. Petróleo é uma commodity. Então, além de subir o preço do petróleo, se o dólar sobe, é como se a gente estivesse subindo 2 vezes o preço. Fica mais caro pagar pela commodity, pelo petróleo. E assim, isso vai em praticamente todos os produtos que a gente usa. Além disso, as fábricas todas no mundo globalizado usam matérias-primas do mundo inteiro. Isso faz com que tudo suba de preço, porque fica mais caro produzir. Se fica mais caro produzir, ninguém aí trabalha, nenhuma empresa trabalha para fechar no prejuízo. O que ele faz? Ele repassa o preço para você. Então o valor final do seu produto sobe também. Logo, o dólar subindo piora ainda mais a inflação. Cara, mas eu falei um monte de coisa aqui, falei da inflação, mas e a Selic? Seguinte, se a Selic sobe, vamos relembrar lá no começo do vídeo, se a Selic sobe, o preço do crédito fica mais caro. Se o preço do crédito fica mais caro, menos pessoas vão pedir empréstimo, né? Porque, tá caro pagar, não tá valendo a pena. Para empresas vai funcionar da mesma forma. Se as empresas, então, começam a pegar menos crédito porque ele está caro, o que ela acaba fazendo? Produzindo menos. Pelo menos menos do que ela poderia. Se a empresa produz menos, ela vende menos. Se a empresa vende menos, ela gera menos emprego. Se a empresa gera menos emprego, menos pessoas têm dinheiro para comprar produtos. Menos pessoas significa, nesse caso, menos demanda. E aí, por consequência, a oferta, que hoje é baixa e limitada, faz com que o preço acabe caindo. Porque ela vai começar a ser já suficiente e abundante para cobrir toda a demanda. Vamos voltar ao exemplo da praia. Se está meio nublado na praia e não tem tanta gente assim, talvez aquela quantidade de limões que eu tenha levado para fazer limonada seja suficiente para atender toda a praia e eu não consigo mais cobrar aquele preço alto. Talvez eu tenha que cobrar um preço mais justo ou ainda até um pouco mais baixo do que eu gostaria. Então, para de ficar preocupado com a Selic. O vilão dessa história aqui é a tal da inflação. É com essa que você precisa ficar preocupado. Um abraço, até a próxima.